Olá, seus curiosos! Sejam bem-vindos ao Mundo Curioso. A fama é algo surpreendente, pelo simples fato de que ela é imprevisível. Alguns perseguem a fama a vida toda e no final não chegam nem perto de ter os seus nomes marcados na história do mundo. Outras pessoas não precisam fazer esforço algum e o acaso fará questão de dar a elas a fama e reconhecimento. Uma vez que alguém se torna uma personalidade pública, não existe mais o tão subestimada privacidade. A sua vida se tornará, você querendo ou não, um livro aberto, tanto para o seu presente quanto para o seu futuro. Mas mesmo com tamanha exposição, alguns ainda conseguiram guardar segredos por muito tempo. Atos e ações bem bizarras que poderiam minar e acabar de uma vez por todas com todo o amor público que recebiam. Outros casos que só ganharam renome depois de mortos também possuem passagens bem estranhas nas suas vidas. De uma forma ou de outra, você vai saber agora. Listamos 10 personalidades históricas que possuem segredos estranhos. Mas antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para fazer parte desse mundo curioso. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin se tornou um imortal da cultura pop, sendo que recebeu um Oscar honorário. Quem viu seus filmes imaginava que o ator por trás das câmeras também fosse um homem doce e inocente. Mas havia algo que ele fazia, no mínimo, bem problemático. Para ouvir suas estrelas femininas, ele pedia que se sentassem nuas em um sofá, mimando-as e depois jogando tortas de creme nelas. Winston Churchill. Winston Churchill foi um dos maiores líderes do mundo moderno, tendo reunido seu povo para enfrentar Hitler e as nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas ainda assim ele era um ser humano normal. Ele adorava andar nu pela sua casa e também em seu escritório. Admita, você também adora andar nu pela sua casa, então não julgue Churchill. Salvador Dalí. O pintor espanhol Salvador Dalí foi um dos nomes mais importantes e emblemáticos do movimento surrealista. Seu famoso Relógio Derretido, A Persistência da Memória, é uma das mais importantes obras de arte dos últimos 100 anos. Mas preciso te contar uma coisa sobre ele. O pintor já ficou possuído por um demônio e teve que passar por uma sessão de exorcismo. Michelangelo. As pinturas e esculturas de Michelangelo ainda são vigorosamente estudadas até hoje, especialmente uma das obras como a estátua de Davi e o teto da Capela Sistina. Embora ele fosse um mestre da arte e ela é tão Michelangelo. As pinturas e esculturas de Michelangelo ainda são vigorosamente estudadas até hoje, especialmente suas obras como a estátua de Davi e o teto da Capela Sistina. Embora ele fosse um mestre da arte, ele era tão paranoico que se recusava a dormir sem suas roupas e botas. Na verdade, seu assistente certa vez disse que Michelangelo ficaria com as vestimentas por tanto tempo que se alguma vez as tirasse, sua pele se descascava como a de uma cobra. Martinho Lutero. Martinho Lutero mudou radicalmente o mundo cristão quando escreveu suas 95 teses ensinando aos crentes que a salvação é gratuita para aqueles que a desejam, e não algo que precisa ser comprado ou ganhado. Ele acreditava tanto na generosidade de Deus que ele comia com uma colher suas próprias fezes todos os dias. Achou estranho? Nós achamos muito. Lyndon Johnson. Lyndon B. Johnson. O 36º presidente dos Estados Unidos venceu sua eleição com 61% dos votos populares, a marca mais alta da história do país. Apesar de ser Lyndon B. Johnson. O 36º presidente dos Estados Unidos venceu sua eleição com 61% dos votos populares, a margem mais alta da história do país. Apesar
de ser o líder de um dos países mais poderosos do mundo já seria o suficiente para alguns, ele ainda gostava de mostrar. Lyndon B. Johnson, o 30 Lyndon B. Johnson, o 36º presidente dos Estados Unidos, venceu sua eleição com 61% dos votos populares, a margem mais alta da história do país. Apesar de ser o líder de um dos países mais poderosos do mundo, já seria o suficiente para alguns, ele ainda gostava de mostrar a todos o seu Johnson Jr. Sim, estamos falando do pênis dele. Ele adorava mostrar a todos o quão grande ele era e por isso urinava em público sempre que eu sentia o desejo de colocá-lo para fora. Lyndon B. Johnson, o 36º presidente dos Estados Unidos, venceu sua eleição com 61% dos votos populares, a margem mais alta da história do país. Apesar de ser o líder de um dos países mais poderosos do mundo, o que já seria o suficiente para alguns, ele ainda gostava de mostrar a todos o Johnson Jr. Sim, estamos falando do pênis dele. Ele adorava mostrá-lo em público e sempre urinava para todos verem. Lord Byron, o famoso poeta e mulherengo do período romântico, Byron escreveu sobre todos os tipos de aventuras sexuais inspiradas em suas tramas pessoais. Ele tinha uma enorme propensão a coletar os pelos pubianos de suas parceiras sexuais. Ele manteve sua coleção por sua... Lord Byron, o famoso poeta e mulherengo do período... Lord Byron, o famoso poeta e mulherengo do período romântico, Byron escreveu sobre todos os seus tipos de aventuras sexuais inspirado em suas tramas pessoais. Ele tinha uma enorme propensão a coletar os pelos pubianos de suas parceiras sexuais. Ele manteve sua coleção por toda a vida e ela permaneceu por mais de um século após sua morte. Pitágoras. Pitágoras foi um dos mais importantes matemáticos que já passaram pela Terra, sendo um elemento muito importante na história da Grécia Antiga. Um fato misterioso sobre ele é que ele criou sua própria religião. Ele mandava seus seguidores fazer coisas estranhas, como nunca comer feijão, nunca deixar ninhos em seu telhado, entre outras coisas meio estranhas. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi um escritor, político e inventor norte-americano. Como escritor, ele possui obras importantes e outros escritos bem estranhos. Ele também escreveu sobre como preferia mulheres mais velhas, citando a experiência delas, discrição, gratidão e incapacidade de engravidar. Tudo isso para poder dormir com elas. Isaac Newton. As descobertas científicas de Isaac Newton são tão importantes. Isaac Newton. As descobertas científicas de Isaac Newton são tão importantes, sem paralelos. Isaac Newton. As descobertas científicas de Isaac Newton, sem dúvida, são muito Isaac Newton. As descobertas científicas de Isaac Newton com certeza foram muito importantes, tendo as leis da gravidade entre elas. Isaac Newton. As descobertas científicas de Isaac Newton são de importância sem paralelos, tendo as leis da gravidade entre elas. Enquanto todos pensavam nele como um homem da física e de grandes cálculos, sua verdadeira paixão era a alquimia e ele passava a maior parte do tempo tentando fazer uma pedra filosofal. Se você nunca leu Harry Potter e não sabe o que é uma pedra filosofal, é uma pedra que poderia transformar qualquer metal em ouro, além de tornar as pessoas imortais. Isaac Newton. As descobertas científicas de Isaac Newton são de importância sem paralelos, tendo as leis da gravidade entre elas. Enquanto todos pensavam nele como um homem da física e de grandes cálculos, sua verdadeira paixão era a alquimia e ele passava a maior parte do tempo tentando fazer uma pedra filosofal.
Se você nunca leu Harry Potter e não sabe o que é uma pedra filosofal, é uma pedra que poderia transformar qualquer metal em ouro, além de se tornar Isaac Newton. As descobertas científicas de Isaac Newton são de importância sem paralelos, tendo as leis da gravidade entre elas. Enquanto todos pensavam nele como um homem da física de grandes cálculos, sua verdadeira paixão era a alquimia, e ele passava a maior parte do tempo tentando fazer uma pedra filosofal. Se você nunca leu Harry Potter e não sabe o que é uma pedra filosofal, é uma pedra que poderia transformar qualquer metal em ouro, além de tornar as pessoas imortais. Mais uma curiosidade para você aqui no Mundo Curioso. Se gostou do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever. Venha fazer parte desse Mundo Curioso. Eu acho que vejo vocês na próxima. Tchau!